Olha, o Fachin fez uma decisão ontem que surpreendeu a todos. O Fachin traiu o Deltan Dallagnol, traiu os lavajatistas. Será que o Fachin se libertou das amarras da Lava Jato e mudou de lado? Porque tem uma coisa, quando ele, ministro da STF, foi indicado pela Dilma, poucos dias depois, o Deltan Dallagnol foi ao grupo dos procuradores da Lava Jato, e a Vaza Jato mostrou isso. Ele disse, cara, eu tive uma conversa com o ministro Fachin, o Fachin é nosso. Quer dizer, o Deltan estava anunciando para os outros investigadores da Lava Jato, e o Deltan Dallagnol, o chefe da Força Tarefa, ele falou, o ministro Edson Fachin, ele tá do nosso lado, ele vai fechar com a Lava Jato. E a partir daquele momento, o Fachin passou a rasgar a lei e a Constituição todas as vezes que foi necessário para proteger a Lava Jato e para impor vitórias da Lava Jato contra qualquer réu, principalmente se fosse contra o PT. Só que aí ontem o Fachin mudou. O Fachin surpreendeu a todos, os lavajatistas estão até agora vendo estrelinhas. Eu vou falar o que aconteceu, mas antes um segundinho. Você sabia que a Lava Jato era golpista? Desde o comecinho, se você já estava prevendo o golpe contra a Dilma, o golpe na eleição de 2018, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você não estava prevendo, mas você sabe que a Lava Jato é golpista, que é uma corja, que estava tentando tomar o Brasil de assalto e que acabou colocando, por acidente ou não, o Brasil nas mãos do fascismo do Bolsonaro, um segundinho, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre foi contra essa corja, tanto bolsonarista quanto lavajatista. Então, um segundinho, você se inscrevendo no canal, você ajuda porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo está fazendo sucesso, porque as pessoas se inscrevem no canal a partir desse vídeo, e o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para mais gente vai entrar e vai ter acesso à verdade, porque a gente sabe que tanto o Bolsonaro quanto a Lava Jato trabalham com base em informações falsas. O Bolsonaro produzindo fake news e a Lava Jato com base em delações que eles sabiam que não tinham provas, mas que eles tornavam públicas como se fossem verdadeiras. E o vídeo aqui de hoje fala sobre isso. A decisão do Fachin é sobre exatamente isso, é sobre alguém que tratou o Lula como um condenado, mas não tinha prova nenhuma. E outra coisa, você se inscrevendo no canal ajuda nas nossas ações. Olha só o outdoor que a gente colocou ontem em Florianópolis. Tem um vídeo do outdoor, eu vou mostrar aqui, ó. Olha, gente, aqui em Florianópolis, no trevo da Seta, mais um painel aqui do Plantão Brasil, do canal Plantão Brasil. Ajudem o canal, gente, vamos instalar placas como essa pelo Brasil inteiro. Dá pra ver que é num lugar movimentado, chama Trevo da Seta em Florianópolis. A gente também tem outdoor em várias outras cidades do Brasil. Então quem quiser ajudar com essas ações também, além de se inscrever no canal, pode clicar em Seja Membro embaixo do vídeo ou no primeiro comentário de cada vídeo. Sempre eu deixo o número de conta, eu deixo Apoie-se, eu deixo PicPay para quem quiser contribuir. Mas se inscrever no canal já ajuda muito, aproveita e também curte o vídeo. Agora vamos falar sobre a decisão do Fachin de ontem. Olha só, o Fachin ele decidiu que o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, tem 72 horas para esclarecer por que não estão julgando uma ação do Lula contra o Deltan Dallagnol. Só que tem uma coisa, o CNMP está alinhado com a Lava Jato de tal maneira que eles adiaram essa decisão, esse julgamento do Deltan Dallagnol 41 vezes. Foi 41 vezes adiado. Isso está na pauta. Essa ação do Lula contra o Dallagnol ainda está no comecinho. Já deu tempo dessa ação ser feita inteira, ser julgada e o Dallagnol ser suspenso. Já deu tempo, porque essa ação do Lula vem desde 2017. Só que o CNMP coloca na pauta e chega no dia, tá na pauta, ação aqui, Lula contra Dallagnol. Não, o que tá depois disso na pauta? Passa na frente, passa outra coisa na frente, passa na frente. Não deu tempo, fica para amanhã. Aí na reunião seguinte do CNMP, que é na semana seguinte ou no dia seguinte, tá na pauta, mas o que tá logo depois disso na pauta? Passa na frente, eles vão passando na frente, não deu tempo, olha só que coisa. E aí o CNMP com aquela cara de pau dos procuradores que são extremamente corporativistas. Inclusive eu estava lendo nos últimos dias sobre os julgamentos que o Deltan Dallagnol ia enfrentar nessa semana e a maioria dos ouvidos pela mídia, eu li na Folha, li na BBC, li no El País, na BBC Brasil, El País Brasil, na Folha, li no UOL, e os especialistas ouvidos diferentes, por cada uma dessas mídias diziam, olha, dificilmente o Deltan Dallagnol vai ser condenado nesses julgamentos, eram outros, não esse contra o Lula, porque há muito corporativismo entre os procuradores, eles têm medo de que se um procurador, ainda mais alguém famoso como o Dallagnol, for punido exemplarmente pelo o que fez, pelas irregularidades que cometeu, outros procuradores que cometam irregularidades também venham a ser
punidos, porque olha só as estatísticas que eu li, de 2005 até hoje, só 180 procuradores foram punidos pelo CNMP, uma coisa assim, e 30% dessas punições eram apenas suspensões. Suspensão com salário integral, quer dizer, ganharam férias remuneradas. Imagina você tem um emprego, você trabalha 8 horas por dia, 9 horas por dia, sei lá, e alguém fala, olha, você cometeu uma falta grave no seu emprego, você está suspenso, ou suspensa. Aí você fala, caramba, vou ficar sem dinheiro, não me suspenda. Não, calma, você vai ficar suspenso ou suspensa ganhando seu salário integral. Vai para casa se divertir, vai aproveitar seu salário em casa, só não fique aqui. Essa é a suspensão que os procuradores levam quando cometem uma falta grave. E o Deltan Dallagnol estava correndo risco disso. Eles não querem ser suspensos porque, eles perdem as investigações que fazem parte, 2, eles perdem vários benefícios. Então é ruim para eles serem suspensos, apesar de que 99% da população brasileira adoraria ganhar 1 ou 2 meses de suspensão com 100% de remuneração. Todo mundo adoraria, menos eles. Pois bem, esse processo é o trão do Lula contra o Dallagnol, em que o Lula diz, olha, o Deltan Dallagnol, ele abusou do poder dele de procurador, politicamente ele me condenou antes mesmo do processo, porque ele fez aquele PowerPoint colocava o Lula no centro de um esquema que não tinha nada a ver com o Lula, era uma denúncia de que o Lula teria recebido a reforma de um triplex como propina. É o caso do triplex, como propina por algum ato que ele fez para favorecer uma construtora chamada OAS. Quer dizer, o Lula fez alguma coisa, favoreceu a OAS, não se sabe o quê. A OAS foi favorecida e, em troca, eles reformaram um triplex que o Lula já tinha comprado antes, ele já tinha pago antes, e aí reformaram esse triplex. Só que tem aí começam os problemas desse PowerPoint. Primeiro, a Vaza Jato mostrou que poucos dias antes do PowerPoint, o Dallagnol falou, gente, a gente não tem prova nenhuma que ligue esse triplex a nenhuma propina da Petrobras. Isso vai fazer com que a gente perca esse processo, porque em Curitiba socorriam os processos que tinham alguma coisa ligada a propinas da Petrobras. E eles não tinham ligação nenhuma entre Petrobras e triplex. Pior, o Lula pagou por um apartamento nesse prédio, mas não pagou por um triplex. Inclusive, o Lula, quando foi candidato à presidência em 2016, ele colocou, paguei já 47 mil reais num apartamento nesse prédio. Tá pago 47 mil, não tá quitado, falta pagar outras parcelas, mas paguei. Mais do que isso, saiu uma matéria no Globo, que foi a matéria que o Dallagnol usou para fazer o PowerPoint. Isso tudo é o processo do Lula contra o Dallagnol, que o Fachin ontem deu uma pancada no Dallagnol, inesperada, completamente inesperada. Aí, a matéria do Globo dizia que o Lula estava para comprar, tinha pago já um apartamento na Torre B, desse edifício no Guarujá, não falava que era triplex, não falava que era cobertura, não falava nada, só que ele comprou um apartamento, mas que iriam construir uma torre A que ficaria na frente e o Lula ia perder a vista para o mar, que era péssimo para o Lula, ele comprou o apartamento achando que ia ter vista para o mar e não teria. Essa era uma matéria da Globo de 2010, quando ninguém nem falava de triplex, inclusive o Lula, ele colocava na relação de bens dele que ele estava pagando um apartamento naquele prédio. Ok. Tudo legal, tudo ok. Aí o Dallagnol chegou, pegou essa matéria do Globo e falou, se a gente ligar isso aqui como uma prova de autoria indireta, olha só, eles começam a inventar, e falar que tem alguma ligação com propina na Petrobras, a gente consegue ficar com processo, mas a gente tem que falar que o Lula é o chefão de todo o esquema, porque senão como é que ele receberia a propina se ele não fosse o chefe do esquema? Aí o Dallagnol fez aquele PowerPoint, falava petrolão, não sei o que, ele ligava várias coisas que não tinham nada a ver, nem com a denúncia, nem com o triplex, nem com nada, e colocava o Lula no chefe do esquema. Inclusive esquemas de corrupção que tinham a ver com o PSDB, com tucanos, ele colocava o Lula no chefe do esquema. Foi trazer o mensalão. Falar em mensalão, uma notícia aqui, o Genuíno e o Delúbio Soares ontem foram inocentados do mensalão, 15 anos depois. Eu quero ver se a Globo vai falar sobre eles uns 300 dias consecutivos no Jornal Nacional, assim, Genuíno e Delúbio Soares foram inocentados. Genuíno e Delúbio Soares eram inocentes, depois de tudo o que fizeram, os dois eram inocentes. Eu quero ver se a Globo vai inocentá-los com o mesmo afinco com que a Globo os condenou. Mas vamos voltar ao Dallagnol. O Dallagnol fez esse PowerPoint e esse PowerPoint já condenava o Lula previamente. Aí o Lula entrou com uma representação contra o Dallagnol e foi essa representação que o Lula entrou dizendo, eu fui condenado previamente em rede nacional, ao vivo, isso teve uma repercussão gigantesca, e agora pior, que a Vaza Jato mostrou que o Dallagnol não tinha provas, e isso é irregular, um procurador não pode condenar previamente alguém ou insinuar que alguém já é culpado antes mesmo da denúncia ser aceita, antes mesmo do processo. Aí o CNMP
adiou. E tudo levava a crer que isso seria adiado para sempre. Assim, usando um termo jurídico, ad eternum, quer dizer, eternamente seria adiado até prescrever. Prescrever é quando algum crime ou irregularidade é cometida, passam alguns anos, prescreve, quer dizer, aquilo está muito no passado, não vamos mais julgar, porque não vale a pena ficar julgando coisa antiga. A justiça funciona assim em vários países do mundo, no Brasil é assim. O Dallagnol, ele era o principal embaixador de um projeto de lei chamado 10 Medidas contra a Corrupção. Você já ouviu falar disso? Se já ouviu falar, pois bem, era o projeto de lei do Dallagnol, dos lavajatistas. O principal, era o número 1, a principal medida contra a corrupção era o quê? Era acabar com a prescrição. Porque o pessoal da Lava Jato falava, pô, tem crimes de 25 anos atrás, crimes milionários, e a gente não pode ir atrás do pessoal porque os crimes prescreveram. A Lava Jato não queria ir atrás para prender ninguém, a gente viu que ninguém ficou muito tempo preso na Lava Jato, ninguém. Nenhum dos bilionários que roubaram bilhões do Brasil ficou preso na Lava Jato muito tempo. O Odebrecht ficou menos de 2 anos preso. O Joesley ficou menos de 1 ano preso. O Joesley, ele confessou pagar propina para mais de 2.000 políticos. O Odebrecht confessou pagar propina para mais de 300 políticos. Eles embolsaram bilhões de reais de dinheiro meu, dinheiro seu, que foi roubado, surrupiado, assim ó, na cara dura, roubaram, embolsaram, estão bilionários e não ficaram nem 2 anos presos. Essa foi a Lava Jato e agora eles estão livres, leves e soltos e sabe o quê? Sem cometer crime, porque... Não sem cometer crime, que eles não cometem mais crimes, que isso não se sabe, todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Mas eles estão com o dinheiro todo legalizado agora. Quer dizer, a Lava Jato lavou a jato mesmo, o nome perfeito. Lavou a jato o dinheiro de todos os bilionários, passaram uma temporadinha pequena na cadeia e agora estão livres, leves e soltos com todo o dinheiro legalizado, dinheiro roubado nosso, aproveitando muito bem o dinheiro que nos roubaram. Essa é a Lava Jato. E eles queriam o quê? Eles queriam fechar delações premiadas, porque sempre quem fazia delação premiada tinha que contratar um advogado que era sócio da esposa do Sérgio Moro, lembre-se disso, e pagava milhões para esse advogado que por acaso era sócio da esposa do juiz. Ó, quanto dinheiro. Pois bem, eles queriam mais gente para ser presa, para fazer delação premiada, para passar uma temporada pequenininha na prisão, pagar milhões para o advogado sócio da esposa do juiz. E aí, sabe-se lá o que esse advogado fazia com tantos milhões de tantos réus? Esse era o esqueminha da Lava Jato. Pois bem, o Dallagnol, que queria tanto o fim da prescrição, agora ele usa a prescrição para tentar se salvar. Só que o Fachin não deixou. O Fachin, ontem à noite, engraçado, numa sexta-feira à noite, o Fachin deu uma decisão, a primeira decisão dele contra a Lava Jato em 5 anos de operação. A primeira decisão dele, extremamente contra a Lava Jato. Ele é o relator da Lava Jato no STF, então a decisão é dele, pode ser monocrática, ele não precisa colocar para votação, e ele disse, o CNMP tem 72 horas em dias corridos, quer dizer, não interessa se hoje é sábado e se amanhã é domingo, tá contando as horas estão contando. O CNMP tem que dar esclarecimentos de por que não julgou o Dallagnol até agora, por que esse processo movido pelo Lula não está indo adiante. Mais do que isso, nessa semana, na segunda ou na terça, o Fachin falou, olha, teria sido muito bom para a democracia se o Lula tivesse sido candidato em 2018. O Lula preso ou não, ele candidato seria bom para a democracia, assim como será bom para a democracia ter um candidato do PT, eu não sei se ele falou PT ou de esquerda, em 2022. Quer dizer, o Fachin, ele deu uma guinada, ele mudou, deu uns 180 graus, estava virado para lá, agora ele está virado para lá. Eu quase falei que ele deu um 360, mas se você der um 360 graus, você volta para o mesmo lugar. No caso, não. O Fachin, ele tá uma reviravolta total, ele está do lado oposto. Ele estava com os lavajatistas e essa semana tudo que ele fez foi contra a Lava Jato. Será que o Fachin, ele conseguiu se desprender das amarras da Lava Jato? Muita gente dizia que o Fachin alguém sabia de alguma coisa da vida dele e que o estavam fazendo chantagem para que ele ficasse com a Lava Jato. Eu não sei, eu realmente não sei. O Deltan Dallagnol, na conversa da Vaza Jato, disse que teve uma conversa privada com o Fachin e que o Fachin é nosso. Será que o Fachin é nosso? Será que todos esses dossiês que a Lava Jato fazia, são 38 mil pessoas que foram investigadas, muitas delas ilegalmente, muitos deles com foro privilegiado, tudo indica, quem diz é o Procurador-Geral da República. Será que entre esses tinha o Fachin? A Lava Jato sabia de alguma coisa da da vida do Fachin ou de algum de seus familiares e por isso ele rasgava a lei, ele traiu a Constituição Federal, ele traiu todos os 200 milhões de habitantes do Brasil e ele corroborou, ou seja,
ele foi parte de um golpe, não na presidenta Dilma, não no então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, não, o Fachin foi parte de um golpe no povo brasileiro, porque a Dilma e o Lula são do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que representa o trabalhador brasileiro, e quando a gente fala de trabalhador brasileiro, muita gente, inclusive eu, até pouco tempo atrás eu pensava, o trabalhador brasileiro, e a gente esquece, eu sou trabalhador, você é trabalhador, a gente trabalha. Quando tem o Partido dos Trabalhadores, está representando o trabalhador brasileiro e quase todos os brasileiros adultos trabalham. E o golpe foi contra os brasileiros, porque quem está se ferrando agora, quem tá passando fome é o povo brasileiro, quem está com uma renda muito menor é o povo brasileiro, quem está morrendo de coronavírus por conta de um presidente fascista é o povo brasileiro. O golpe foi nos brasileiros. Só que o representante do povo era, no caso, o governo Dilma e depois seria o candidato Lula. Então tiveram que dar um golpe na Dilma e no Lula porque eles representavam o povo brasileiro. Então o Fachin, ele fez parte de tudo isso e agora, ao que tudo indica, talvez pelas investigações da PGR contra a Lava Jato, talvez porque alguma coisa mudou, ele tá mudando de lado, ele tá falando, eu não vou me surpreender, eu tava pensando isso na semana passada, se o Fachin, na hora que Gilmar Mendes colocar em pauta a suspeição do Sérgio Moro, lembre-se, o Fachin e a Carmen Lúcia já votaram a favor do Moro contra o Lula, faltam 3 votos, que seriam votos de Gilmar Mendes, Celso de Mello e do Lewandowski. O Celso de Mello tá de licença. Eu não vou me surpreender se o Fachin mudar o voto e ficar a favor do Lula contra o Moro. Eu não vou me surpreender. Eu não sei se provavelmente há alguma coisa na lei em que o ministro possa mudar de voto, mas como o voto dele faz 2 anos, provavelmente ele possa mudar. É isso, a Lava Jato agora está em desespero, sendo atacada por todos os lados. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!